Oi, pessoal, mais um programa. Hoje eu tô recebendo aqui a Jennifer Tartarini. Ela é jornalista, especializada em antropologia e neurodesenvolvimento, escritora e idealizadora do projeto ECOI, e veio conversar com a gente um pouquinho. Jennifer, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço essa oportunidade, esse espaço de estar falando aqui sobre uma temática tão importante, pouquíssimo falada, né, mas pouco importante. Conta pra gente um pouquinho do seu projeto, o projeto ECOI, o que ele fala, qual é a proposta? Sim, o projeto ECOI, ele nasceu em 2018, ele foi idealizado por mim e ele tá parado hoje, né? Mas ele tem um foco na saúde emocional de crianças e adolescentes. É uma alfabetização mental que eu faço dentro das escolas. E aí a gente vai nas escolas com workshop, tá? A gente tem uma meta de estar indo com workshop para promover essa conscientização dentro das escolas. Mas eu entendo que isso é um trabalho em conjunto da escola, da família, da autoridade. Por isso que eu dei essa parada, depois da revolução tecnológica vinda por conta da pandemia, mudou muita coisa. Então, a metodologia de abordagem e comunicação já não é mais a mesma do que antes, quando a gente iniciou esse projeto em 2018. Você acha, assim, Jennifer, que a família, ela tem uma participação superior? Ou é um conjunto, família, escola, sociedade? É um conjunto. Na verdade, é um conjunto porque a criança, ela aprende por exemplos dentro de casa. Então, o pai, ele tem uma participação muito importante. Sentar, conversar com o filho, também sobre seus medos, sobre seus anseios. Isso é importante para o pai, para a criança, para a evolução da criança. A criança, né, na formação de caráter dela, ela vai visualizar ali, ela recebe, o cérebro dela recebe, como tem mais ou menos até uns 20 anos, o córtex pré-frontal da criança, que é uma parte do cérebro que cuida justamente das emoções, do pensar antes de falar, de você saber as consequências das suas atitudes, ele não está formado. Então ali é por demais importante, por isso que os médicos falam que a formação de caráter, ele é mais ou menos até uns 7 anos de idade, a presença do pai e da mãe é muito importante dentro da casa, poder sentar, conversar, contar. Muitos pais falam que, eu não choro na frente do meu filho. Claro, você não vai ficar ali chorando, ou se debulhando em lágrimas, mas é importante você mostrar que você também tem fraquezas. Isso traz empatia e também dá uma abertura para a criança poder conversar com você também sobre os medos dela. É importante isso. Isso gera empatia para a criança. Você falou uma coisa super interessante. Eu estava conversando com a minha mãe ontem sobre isso, né? Que assim, é muito comum a gente ver mães assumindo os papéis na ausência do pai. Sim. E aí a gente tem vários grandes exemplos de mulheres guerreiras. E pai também, eu conheço alguns pais que por alguma questão aí nesse percurso assumem o papel de mãe e ali dão conta das coisas. O que eu acho muito importante falar, o que eu tenho essa divisão, é que mãe é mãe e pai é pai. E às vezes as pessoas confundem isso. Então, assim, acumular funções por uma questão da vida é muito plausível, né? É uma coisa heroína, heróica, a pessoa tá ali e tal. Mas é importante saber que a criança tem um pai e tem uma mãe. E é muito diferente, às vezes, o contexto familiar pro futuro daquela criança quando tem um pai e uma mãe, sobretudo equilibrados. Sobretudo mostrando pra eles um papel de família, que vai dar mais base para eles construírem a própria vida com base no exemplo, com base no que eles cresceram dentro de casa, aprendendo, né? Então, tratar a sua mãe bem, aliás, o pai tratar a sua mãe bem, ter respeito, saber comunicar, saber chamar atenção, saber se posicionar como pai, quando a gente fala em postura, mas com amor e com carinho. As pessoas confundem isso às vezes, né, Jennifer? Sim. O cérebro da criança, ele recebe uma resposta a estímulos externos. O nosso cérebro, ele é assim, ele é adaptável. Só que pra criança, ele recebe. Você falou uma coisa aí muito importante sobre o equilíbrio. O equilíbrio mental dos pais, ele é por demais importante. Por que a mulher, às vezes, ela acaba, claro, por consequências da vida, às vezes a mulher foi abandonada pelo marido, tem que assumir um papel de mãe e pai dentro de casa, ela fica sobrecarregada. Inclusive, Lúria, é muito interessante, tem uma pesquisa do psiquiatra Daniel Freeman, e ele diz que as mulheres, elas têm 40% de chances a mais de desenvolver quadros de psicossomáticos, ansiedade e depressão. Mas isso aí por quê? Dentro de um contexto familiar, a gente vê isso muito numa cultura brasileira, você percebe aí comercial, que a mulher é a Mulher Maravilha. Você vê que a sociedade brasileira, diferente um pouco lá dos países europeus, que eles não têm essa questão lá, eles ponderam aquilo, a mulher lá, ela pondera o que é prioridade
prioridade pra ela, ó. Esse momento da minha vida eu preciso estudar. Não, no outro momento da minha vida aí eu vou ser mãe. Não, a mulher brasileira, ela abraça tudo. Ela não diz não, você já reparou? E aí cria-se aquele protagonismo feminino dentro da mulher brasileira, de onde ela tem que dar conta de tudo. Aí começa a vir as autocobranças, né? Que ela vem, a expectativa de você se mostrando para a sociedade, expectativa de também assumir o papel de mãe com relação aos filhos, as cobranças dos filhos dentro de casa. E aí o que acaba? Desenvolvendo quadros psicossomáticos, ansiedade, depressão, entre outros da atualidade, como a síndrome do pensamento acelerado, que é o eixo justamente do projeto ECOI. Eu trabalho justamente com foco na síndrome do pensamento acelerado e da fobia social, que também é outro transtorno, tá? Que está associado à síndrome do pensamento acelerado. É interessante também lembrar que a síndrome do pensamento acelerado, ela é atual, porém, ela já comete mais de 80% da população brasileira e muitas pessoas que nem sabem que existe. Aí tá sofrendo com todos aqueles sintomas, queda de cabelo, né? Úlceras, urticárias, dores, vida acelerada, lapsos de memória, que é uma coisa que, poxa, me pegou muito quando eu caí no quadro de síndrome do pensamento acelerado. Os lapsos de memória, assim, foram intensos. Déficit de atenção e hiperatividade. E aí vem a fobia social, que é outro transtorno associado à síndrome do pensamento acelerado e atinge mais de 26 milhões de pessoas hoje. Principalmente crianças e adolescentes que estão num quadro de extrema vulnerabilidade psíquica. Eles estão em formação de caráter, formação de pensamento. Por isso que, voltando, é interessante, é muito importante e imprescindível que haja uma força-tarefa, vamos dizer assim, da autoridade, da escola e dos pais dentro de casa, porque não adianta nada. Eu tava falando uma vez, eu conversei, lembra? Eu tava conversando contigo. Falei, Lúria, o meu projeto ele é dentro das escolas. Mas pensando bem, como que eu vou entrar nas escolas e atingir meu público-alvo, que são as crianças e adolescentes, e mudar, trazer uma conscientização a ponto de que essas crianças mudem o comportamento delas dentro de casa, sem que haja uma autorização desses pais? Primeiro precisa, sim, ter uma autorização da escola, que eles estejam de acordo com isso, trazer a importância da redução do uso excessivo de redes sociais, das tecnologias emergentes, gatilhos cada vez mais distrativos para o cérebro de uma criança, que pra gente já é ruim, imagina pra eles. E trazer isso pra dentro da casa deles, porque o comportamento da criança vai mudar. A gente entra na escola com uma linguagem assertiva, voltada pra eles, porque a criança, ela funciona com modelagem. Você falou uma coisa muito interessante a respeito do exemplo do pai e da mãe dentro de casa. Isso é top. Por quê? A criança, ela aprende por modelagem. Não adianta o pai chegar e falar, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Claro que não, gente. Não pode usar o celular, tá? Porque dá dodói. Traz doença pra você, pra sua cabecinha. Sabe o que o cérebro da criança entende? Ela vai ver o pai e a mãe usando um celular. Aparentemente, não tem doença nenhuma. Ela vai ter duas percepções. Que o pai é mentiroso, essa percepção. E que eu vou continuar fazendo. Porque o meu pai tá fazendo e não tá tendo doença, então eu posso fazer porque não vai dar doença. E a tendência é sempre que a criança, ela desenvolva e ela repita os padrões comportamentais do cuidador. Você tá falando sobre responsabilidade social, força-tarefa, e eu tô pensando, né? Você falou sobre governantes, né? E mídia, né? O que eu vejo também é que a velocidade com que se cresce o mundo digital não é a mesma com que a gente olhe para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que estão numa fase vulnerável. Porque, como crianças, estão em fases de absorver, né? E aí tá formando o caráter. Tem uma frase que fala que criança é como esponja, né? E aí eu acredito muito nisso. E como pré-adolescente e adolescente, que quem não foi pré-adolescente e adolescente, né? Desafiador, né? É um novo mundo, tem uma questão hormonal que tá incluída e a gente não vê essa propaganda, né? Pra falar, promover políticas públicas que seja, né? Na televisão, fala tanta coisa na televisão, mas não fala-se sobre síndrome de pensamento acelerado, que pra muitas pessoas hoje estão ouvindo pela primeira vez. Então, assim, fala pra gente um pouquinho o que é. Você falou pra mim que é uma síndrome, né? E aí cabe super dentro da nossa temática, que é o que eu defendo mesmo: síndrome, transtornos, doenças invisíveis, doenças raras e deficiências. Eu adoro estar falando sobre isso, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo. Então, tem gente que tá acometida pela síndrome do pensamento acelerado e não sabe o que é. A gente não tá dando um diagnóstico aqui, mas alguém que de repente vai ouvir, você vai falar e vai ligar o alerta. E aí procura um profissional. Então, assim, fala o que a pessoa pode virar a chave e falar:
falar assim, Poxa, eu acho que talvez eu estou com a síndrome do pensamento acelerado e a fobia social, que é conglomerada, né? Que é associada. Então, provavelmente elas vão vir juntas ou vai acabar desencadeando mais cedo ou mais tarde uma coisa ou outra. Não tem jeito. A raiz do problema é na ansiedade e na depressão. A pessoa é ansiosa, ela vai desenvolver outros transtornos. A síndrome do pensamento acelerado, ela é da atualidade, por isso que muita gente não sabe. Porém, ela já está disseminada. E muita gente confunde ela com TDAH. Existem muitos profissionais que estão lá fora dando diagnóstico de TDAH, 2% inclusive das crianças que são diagnosticadas com TDAH, na verdade é uma síndrome do pensamento acelerado, tá entendendo? Eu não posso diagnosticar aqui, foi o que você falou, mas muita gente pode se atentar, opa, eu tenho esse sintoma, eu acho que eu tenho uma síndrome do pensamento acelerado. E muitos pais já vão ficar, um alerta, eu acho que meu filho tá com fobia social, porque é um transtorno associado, sim, e acomete grande parte dos jovens, uma faixa etária entre 18 a 32 anos. Eu quase fui acometida pela fobia social, mas aquilo que você falou, o autoconhecimento, o equilíbrio e a mudança de hábitos, ela é a base de tudo. E aí você perguntou, sobre a síndrome do pensamento acelerado, porque muita gente que está assistindo a gente não sabe o que é ainda. Ela é basicamente o quê? O excesso de pensamentos. Uma mente hiperpensante. Claro, a revolução tecnológica, aí a gente vai falar justamente sobre isso aqui, Promove isso, né? Excesso de tela, estimula. Porque, como eu falei, o nosso cérebro, ele aprende muito com estímulos externos. E esse excesso de estímulos externos, eles desencadeiam outros transtornos. No meu caso, foi o quê? Existem outras origens, é bom a gente lembrar isso. Jennifer, é só o excesso de estímulo externo que causa síndrome do pensamento acelerado? Não. Você pode desenvolver uma síndrome do pensamento acelerado, por exemplo, por causa de uma TDAH, porque é uma coisa que traz a outra. Os dois, eles têm características muito semelhantes. A diferença da TDAH com a síndrome do pensamento acelerado em si é só uma coisa. A síndrome do pensamento acelerado, ela vai evoluindo com o tempo. Ela começa, por exemplo, a minha começou há 4 anos atrás, quando eu caí num estado de extrema vulnerabilidade, recém-divorciada, com 2 crianças pequenas para cuidar, vulnerabilidade econômica também, que eu estava desempregada. Então, ali começou um quadro de síndrome do pensamento acelerado, que foi através de uma ansiedade patológica. Aí foi. E só que isso vem quando você não... O autoconhecimento, ele é tudo, gente. Porque quando você não tem um equilíbrio, você não se conhece, como é que você vai saber identificar os sinais? Porque o teu cérebro tá ali, emitindo sinais pro teu corpo. E se você não souber parar, peraí, eu tô acelerada. Isso aqui não é normal pra uma pessoa que é equilibrada. Vai chegar num estágio em que o seu corpo vai começar a emitir sinais. O teu cérebro, um cérebro acelerado, emite não somente um problema psicológico, mas físico também. E aí, eu tava falando da diferença, né? Conforme o tempo, os sintomas, eles vão sendo mais aparentes. E quem convive com a pessoa que tem síndrome do pensamento acelerado, consegue, isso é perceptível para quem rodeia a pessoa, quem convive com a pessoa. Aí começa no meu caso, eu cheguei num quadro extremo, por quê? Porque eu sou jornalista, trabalhava com comunicação, diretamente com entrevistas, e aí, às vezes, eu fazia entrevistas, por exemplo, de moda. Eu tinha que entrevistar 10 pessoas, 10 entrevistadores. Daquelas 10 pessoas, eu precisava estudar a vida de cada um deles. E da vida de cada um deles eu precisava saber do nicho, porque eu não ia ficar igual uma planta só fazendo assim. Eu precisava saber da vida do entrevistado. Eu comecei a acumular informações. Por quê? Um dia moda, outro dia empreendedorismo, outro dia não sei o quê. Nananana. E, gente, o que fez Albert Einstein ganhar prêmios Nobel? Ele não tinha computador na frente dele. A diferença não é a quantidade de informação que você acumula no teu cérebro, mas sim se você foca em um único nicho. Hoje em dia, a pessoa na internet fala nicho, né? Em um único nicho, em um único assunto. Albert Einstein focou no assunto dele. Sócrates. Por que Sócrates foi tão conhecido? Porque ele tinha muitas informações, tantos outros nomes que a gente vê por aí, né? E sim, claro, existe hoje um movimento nas redes sociais dos formadores de opiniões, pessoas de destaque. Você vê aí, teve a atriz Paola Oliveira. Ela falou, gente, a partir de agora, eu não vou mais postar fotos com manipulação excessiva, eu não vou mais postar fotos com muito filtro, pra trazer uma conscientização.
Então, existe sim uma pontinha de esperança, sabe? De que essas autoridades, eles começam a prever o mal que as Big Techs estão causando na mente das crianças e adolescentes, principalmente, mas também no mundo todo. Porque a pandemia, ela veio justamente para trazer uma precipitação, digamos assim. Sabe por quê? Porque essa mudança ia acontecer. Essa mudança já ia acontecer. Só que foi precipitada. Essas mudanças, revoluções tecnológicas que trouxe a pandemia, isso foi de forma precipitada. Toda empresa, quando ela acaba de lançar, o que os empresários fazem? Eles sentam, vamos minimizar o risco? Por que ninguém fez isso com a internet? Isso aí é um caso a se pensar. Por que ninguém parou pra pensar assim, gente, a gente vai lançar uma ferramenta na mão da humanidade, tá? E a gente não vai sentar pra ver quais são os danos que isso pode trazer pra mentalidade de várias pessoas. Simplesmente lançaram a ferramenta internet, que é muito boa, tá, gente? Eu não tô aqui, é só mal, eu tô batendo em cima. Não. A internet é uma ferramenta ótima, você consegue se comunicar com parentes seus do outro lado do mundo. Mas cadê a prévia análise do mal que isso poderia trazer? Existem estudos que a internet ela tá causando um efeito nefasto tão grande que isso pode prejudicar esses adolescentes e essas crianças no futuro, prejudicando eles de fazerem parte de um núcleo social, de uma comunidade saudável. Isso é extremamente perigoso, porque tem adolescentes que estão se automutilando hoje, que entram em grupos na internet de automutilação, em redes de pessoas que vão fazer desafios perigosos, inclusive. Sim, olha, você falou e eu liguei várias coisinhas aqui na minha mente agora. Por exemplo, eu acho que a importância dos pais, não só em dar exemplo aos seus filhos, né? Que na verdade deveria ser uma questão não só de, eu vou fazer porque o meu filho tá vendo. Não, vou fazer porque é o certo, né? Vou fazer porque é assim que tem que ser. Exatamente. E claro, isso vai influenciar diretamente na educação dos meus filhos e no futuro deles como pessoa. Mas aí você falou uma coisa que eu achei super interessante. Eu acho que o controle dos pais e o alerta que eles vão ter, porque, por exemplo, uma coisa é um adulto que se conhece e fala, não, peraí, eu tô acelerada, vamos com calma. Mas uma criança que não tem esse domínio próprio e um pré-adolescente que tá com várias coisas ao mesmo tempo e eles ainda estão se conhecendo, muitas vezes eles não se conhecem, né? Então, como é que eles vão saber que isso é uma síndrome do pensamento acelerado? Então, os pais precisam estar alerta, eles precisam estar olhando, observando mudanças de comportamento, eu acho que quando se isola também, talvez seja uma questão, você fala de fobia social, então as pessoas não querem muito, e aí preferir internet do que pessoas, né? Às vezes as pessoas querem coisas ao invés de pessoas, isso é um problema, porque a gente veio de uma época, pelo menos eu peguei um pouquinho, graças a Deus, que as pessoas, elas eram mais importantes, o tempo de qualidade era mais valorizado do que eu passar, por exemplo, a tarde toda no celular. E hoje isso é invertido, a gente não vê mais isso. Exatamente. A gente vê pessoas que estão num ambiente super favorável para passar um tempo maravilhoso de qualidade e estão com a cara na tela. Então lá em casa eu proibi. Na hora de a gente fazer nossas refeições, não tem celular na mesa. Vamos acordar assim? Vamos acordar assim. E aí você tá falando também sobre o uso excessivo de telas, o que faz muito mal para as pessoas com deficiência, para os autistas. Meu filho, por exemplo, não vou ser hipócrita, às vezes eu preciso deixar o celular para ele. Aí quando ele tá no celular, engraçado como que isso influencia nas emoções. Ele fica mais agitado? Ele fica agitado, ele pega o telefone, tá brigando com o jogo. Ele tem um jogo específico, é uma bola que ele tem que correr o dedo assim. Aí, se a bola cai no precipício, nossa senhora, parece que alguém morreu. Ele fica num estado crítico. Chora. Fala, meu filho, calma, é só a bola, vai vir outra. E aí, olha só, como que a gente precisa, né? Ele perde a paciência com um jogo de minutos ali. Eu falo, meu filho, calma. E fico preocupada. E aí, precisa controlar esses tipos de jogos que influenciam esses desafios de automutilação, né? Então, assim, olhar atento às nossas crianças e adolescentes, eu acho que isso é uma dica, né? E eu tô falando uma dica, assim, não sou especialista, né? No que tange a esse assunto, mas importante. Eu acho que isso é uma dica. A gente tem, como pai e mãe, a gente tem obrigação de cuidar dos nossos filhos, da saúde mental deles, porque a saúde mental influencia diretamente nas emoções, em doenças psicomáticas, em uma série de coisas que podem acontecer. Essa é uma dica que eu tenho. Então, eu quero que você me fale um pouquinho mais de umas outras dicas de pai e mães que, primeiro, que estão se deparando com esse assunto pela primeira vez. Porque muitas pessoas já passaram por isso e estavam achando que era depressão. Às vezes a pessoa não estava com depressão ainda, estava com o excesso de pensamentos
que é muito comum nesse mundo atual. Sim. A gente acumular informação, né? As pessoas não conseguir desligar o off, não conseguir dormir. Precisa tomar remédio pra dormir. Lá em casa também deu uma questão pra mim mesmo. Eu falei o seguinte, final de semana eu não olho o celular do trabalho, a não ser que seja uma emergência. Sim. Mas eu me policiei, porque eu estava entrando também, talvez até um pensamento acelerado, talvez uma ansiedade, uma depressão, porque era assim, eu abria o olho e olhava o e-mail pra poder ver as notificações judiciais. Eu falava, gente, calma, deixa eu tomar café primeiro, porque as notificações, elas estão lá, vou ter que cuidar dela daqui a pouco, mas não precisa ser agora. E a musiquinha, ela é viciante, tá? Já foi comprovado, já cientificamente, que existe uma equipe que fica por trás de Gmail. Eu até indicaria, quem tá assistindo a gente aqui agora, pra poder assistir O Dilema das Redes. É um documentário que fala muito sobre isso. São profissionais que trabalham por trás do Google, de todas essas redes aí, Instagram e tudo. E tudo é intencional. Até as cores são intencionais. Eu imagino que haja, assim, uma manipulação para que a gente fique cada vez mais imerso no mundo digital. Isso é um problema muito grande. E que eu acho que pessoas como eu e você, né, e muitas mães e pais que estão ouvindo a gente, têm a obrigação de, mesmo que, mas quem sou eu, uma voz no... Não, gente, não é porque você é uma voz pequena em cima de um mundo todo, em cima de governantes que não olham. Eu acho que a gente pode fazer a nossa parte na nossa casa, por exemplo. Faz na sua casa, faz na casa, né, onde você pode falar, você fala, olha, vamos com calma, vamos viver um dia de cada vez, vamos acelerar esse pensamento, porque o seu trabalho, só segunda-feira aquele problema vai ser resolvido. Hoje é sábado, vive o teu sábado com a tua família, com teus filhos, né? Chega segunda-feira, você entra no teu trabalho, abre a porta do teu trabalho, que teu problema vai estar lá, que você só poderia resolver na segunda, aí você senta e fala, agora é hora de resolver esse problema, atenção voltada para esse problema. Então não é, assim, de forma irresponsável deixar tudo pra lá, é saber que tudo tem um tempo pra se cuidar. Tudo tem um tempo. Tempo de qualidade pros nossos filhos, alerta pro que nossos filhos estão vendo, se estão desenvolvendo alguma síndrome, algum transtorno que podem piorar com o passar do tempo e talvez chegar a uma situação que a gente tá no mês de setembro do suicídio. E chega uma situação de suicídio. É bom a gente lembrar, né, gente, que a cada 4 segundos uma pessoa se suicida. Ela morre pelas próprias mãos. E convenhamos que o suicídio não é assim, a pessoa acorda e fala, vou me matar hoje. Não é isso. Não é. Isso é um caminho que se percorre de um desgaste emocional tão profundo. É verdade. Que a pessoa não vê a solução. E aí, muitas das vezes, a gente vê, gente, casos. Perto da minha casa aconteceu recentemente. Uma menina, na verdade, de 20 e poucos anos, tirou a própria vida. E isso chocou lá a minha vizinhança e eu fiquei imaginando como ela sofreu antes de chegar a esse ponto. E ninguém viu. Ouviu e não ligou. Meu Deus. Então a gente precisa ligar o alerta. A gente tá num mês super propício pra falar sobre isso. Diga não ao suicídio. Ame sua vida, se ame e se cuide. Saúde mental é vida. E eu quero que você fale um pouquinho mais pra gente sobre dicas que a gente pode ter como pai e mãe, porque a gente tá falando de criança e adolescente que muitas das vezes não vão se colocar em ordem, né? Precisa do pai e da mãe pra falar, opa, vamos fazer aqui, meu filho, olha só, menos celular, ou igual lá em casa, hora do almoço não tem celular. Isso. Bem que lá em casa é 5 anos, né? É meio difícil eu falar, que às vezes ele não quer entender, mas talvez, né, uma fase, não, sem celular. Olha, estamos em uma festa de família, estamos almoçando fora, priorize aquele momento lá, senta-se à mesa, esteja à mesa, não só o seu corpo, mas você ali com o seu filho, trocando, sabe? Isso é muito importante. E momentos como esse, que eles vão levar pra vida toda. Eu tenho um momento, gente, que eu tenho com meu pai, que eu levo até hoje. Então eu tenho memória afetiva, sabe, Jennifer? Que eu lembro quando eu chegava da escola, né, à tarde, meu pai, ele foi formado em cozinha, em gastronomia e tal. Não exerceu, mas trabalhou uma época em restaurante. E ele tinha muita manejo pra fazer coisas gostosas, lanches gostosos. E minha mãe não tem. Que maravilha. Minha mãe até hoje cozinha um negócio assim que é só pra comer. Bem básico. Minha mãe é muito assim. E o meu pai não. Meu pai gosta de se relacionar com a comida de forma diferente. Então eu tenho memórias afetivas de chegar em casa e meu pai, no final da tarde, vai fazer quibe recheado, vai fazer coxinha, vamos fazer um pastel de forno. E meu pai fazia muito isso. E eu levo isso pra minha vida inteira. Então eu acho que os nossos filhos, eu sempre penso assim como eu carrego isso dentro de mim, eu sei que o meu filho também, em algum momento, ele vai levar alguma coisa. Então eu já sei, por exemplo, o meu filho, desde que ele nasceu, eu falo pra ele assim, filho, a mamãe te ama mais que tudo no mundão. Mundão é a palavra que eu uso. Aí o meu filho ficou um bom tempo sem falar, né? Ele foi uma criança que demorou muito a falar e hoje ele ainda tem a fala um pouco prejudicada por conta do autismo, ele ainda está caminhando. Mas ele fala isso.
quando eu falo pra ele assim, mamãe te ama mais que tudo, aí ele, mundão. Ou seja, ele gravou, eu falo isso desde que ele é bebê. Então isso é muito importante. Fala pra gente um pouquinho, né, a nível de saúde mental, as pessoas ainda estão sentindo reflexo da pandemia, sim, que as pessoas sofreram muito na pandemia com isolamento social, sim, isso foi uma coisa que desencadeou vários problemas, inclusive esse, pra muitas pessoas que antes não tinham uma saúde mental ok, e aí a saúde mental foi ladeira abaixo com a pandemia. É bom a gente lembrar que a pandemia, ela trouxe um aumento de 26% nos casos de ansiedade e depressão. É um número alarmante. E a OMS, ela já decretou que depressão e ansiedade serão as doenças que mais trarão custos econômicos para o país. Por quê, gente? A produtividade, ela vai cair. Não tem para onde correr. As pessoas, elas no futuro, se continuar do jeito que tá, né? Elas vão precisar se afastar dos seus respectivos trabalhos. E tudo direitinho, tá? Discriminado, com laudo médico. Precisou para tratar transtorno mental. Tudo bonitinho. Para se tratar em casa. Automaticamente, muita gente fala, não, as pessoas têm aquela mania de pensar que todo empresário tem muito dinheiro, né? É cheio da grana. Só que hoje as estatísticas mostram o contrário. O contrário, aspas, né? Mas as pesquisas mostram que 3 a cada 10 empresas hoje estão no vermelho. Então, o que vai acontecer? Aquele empresário vai... Vamos pro mundo ideal, né? O mundo ideal é... primeiro que o mundo ideal seriam pessoas equilibradas, trabalhando. Beleza, show. Mas vamos supor que a pessoa tenha que se afastar para tratar um caso de transtorno de ansiedade e depressão. Esse empresário, o ideal seria ele pegar e contratar a mão de obra para atender aquela demanda daquela pessoa que precisou se afastar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai contratar outra pessoa? Precisando já... provavelmente sobrecarregar outra que tá no setor. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Isso se torna um ciclo. Aí aquela pessoa que tava até saudável no setor, mas foi sobrecarregada, ficou doente. Exatamente. Por outro lado, o Estado, o governo, eles vão precisar desembolsar, porque é lei. Isso Sim. É a obrigação do Estado. Saúde, previdência, tudo. Vai precisar desembolsar para custear esses tratamentos. Consequentemente, a gente agora já está entrando num caso de economia, né? Vai entrar em um colapso. Não tem jeito. Então, a gente precisa ir na raiz dos males. Aonde que é a raiz dos males? Ansiedade. Ansiedade, depressão. Ansiedade que gera depressão, que geram outros transtornos. Transtorno da atualidade. De modo a prevenir, né? A prevenir a prevenção. E um cuidado bem recente. Ou seja, começou a dar os primeiros sinais, vamos tratar. Exatamente. O que não acontece. E como você disse, a criança, ela não tem como. Ela não tá com as suas competências socioemocionais estabelecidas. Ela não tem a gestão da emoção dela. Quem vai identificar isso é o pai e a mãe. Quem vai limitar o uso é o pai e a mãe. Você tá falando da fobia social, tá muito trancado. É bom a gente lembrar que os adolescentes, eles passam por essa fase naturalmente, de descoberta, aquilo que você falou. Eles estão se descobrindo. Eles estão ali, é a fase da comparação. Então, eles vão precisar de um momento de privacidade. Eles realmente, nessa fase de adolescência, eles ficam um pouco mais isolados. Mas aí, qual é? Do pai e da mãe? Identificar. Por quê? Começou a ficar com vergonha de comer na frente da família, porque tem adolescente que come dentro do quarto, trancado dentro do quarto, o dia inteiro dentro do quarto, deixa o prato embaixo da cama. Tem família que acha isso normal. E tem família que... ele é estranho assim mesmo. ele é assim, deixa ele no canto dele. Não vamos... Tem família que acha isso normal, uma fala que eu tenho ouvido muito e aí me preocupa. chega na juventude, Lúria, vai pra uma entrevista de emprego pra ver se esse jovem consegue falar, se comunicar. Não consegue. Por causa da incomunicação. A incomunicação, ela veio através da revolução tecnológica. Agora na pandemia. Você precisa falar menos, né? Você precisa falar menos. Até como você digita, você pode colocar de forma resumida. Aí você vai fazer uma redação de concurso e não consegue. E agora a gente vai falar sobre isso também. Por quê? Você falou uma coisa muito interessante agora. O ato da gente digitar, o nosso cérebro, ele não entende. Ele não está sendo trabalhado. Quando uma criança aprende a escrever, quando a gente também pratica atividade física, que é uma dica para desaceleração, por quê? A atividade física, ela serve como uma proteção, um revestimento cerebral. Quando a gente começa a conversar, aqui tá acontecendo o quê? Como é que é o nome daquilo que eu falei com você? Daquele termo? Meu Deus. TDAH falando com o autista aqui falando com o TDAH. Quando a gente tá conversando, a gente passa por um processo de adaptações neurais. As sinapses dos nossos neurônios. As sinapses... Oi? Sobre a aprendizagem. Isso. A gente passa pela... porque eu tava conversando com ele sobre isso há pouquinho tempo atrás. A gente passa pelas adaptações neurais. É como se fosse assim, um neurônio vizinho conversando com o outro. Então, quando a gente tá conversando, os nossos neurônios estão, entrando em comunicação. Sinapse neural. Quando a gente pratica uma atividade física, aprende algo novo,
Por exemplo, a criança, quando ela tá começando a aprender, tu já reparou? Quando ela tá começando ali a cobrir, a escrever, fica tudo tremido? Esse ato dele escrever, ele é importantíssimo pro bom funcionamento do nosso cérebro, porque ali o cérebro dele tá passando por adaptações neurais. Quando a gente começa a envelhecer, essas ligações dos nossos neurônios, essas conversas de um neurônio com o neurônio vizinho, ela começa a se romper, os neurônios começam a se desligar um do outro. E aí o que acontece? Por que os médicos falam quando a pessoa começa a ficar idoso? Faz um caça-palavra, né? Velhinho faz um caça-palavra, porque aquilo ali estimula. Quando a gente vai perdendo essa comunicação neural, a pessoa vai perdendo a possibilidade dela aprender uma coisa nova. Por isso que quando o idoso ele tem essa dificuldade de aprender algo novo. A habilidade verbal vai se perdendo também. Por isso que é muito importante a gente estar sempre em movimento. Por exemplo, atividade física promove a adaptação neural e é diferente de uma escrita. A escrita na mão, cursiva, como você falou, é fazer um concurso público e tal. Aquilo ali, o seu cérebro, ele recebe essa informação como um processo de adaptação neural, como um aprendizado. Só que teclando no celular e no computador, ele entende aquele ato como só tecla. Ele não entende como um processo de adaptação, como uma comunicação e um aprendizado neural. Um processo de aprendizagem, né, na verdade. Que o aprendizado, ele é diferente de aprendizagem. O aprendizado é o término do ciclo. A aprendizagem é o processo desse ciclo. Então, ele não vai entender isso. É por isso que é importante da gente estar sempre frisando para os pais para estar colocando atividades lúdicas para as crianças que ajudam mesmo o processo cognitivo delas. Lá em casa eu mudei total. Há 9 meses atrás, mais ou menos, eu entrei com um quadro de síndrome do pensamento acelerado e eu mudei total a minha rotina. É importante que se mude rotinas, que tenham hábitos, que criem rotinas. Por quê? Eu tirei o telefone total das crianças lá de casa. Eu tenho uma menina de 8 e um menino de 5. Eles eram muito acostumados com o aparelho. E, gente, eu vou falar, é muito difícil. É muito desafiador, porque a gente vai precisar, né, se abster, tirar um tempo que poderia ser nosso, mas nós somos pais e mães, nós precisamos ter esse tempo com eles. Então, gente, o que eu tô fazendo com os meus filhos? Não negocie o seu tempo com seus filhos. Eu penso muito isso lá em casa. E você falou de uma qualidade, que você falou que tirou dos seus filhos você não chegou nesse ponto, mas acho que você falar, seus filhos tiveram um desenvolvimento ímpar com essa rotina, né? Nossa, demais. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso. O filho dela tava com atraso no desenvolvimento da fala. E aí, por ela ser professora, né? Então, ela é muito acadêmica. Ela leu um artigo. E que nesse artigo abordava tirar a tela do celular, que a criança iria desenvolver a fala. Ela falou que resolveu apostar. Ela falou que passou dias desafiadores. Porque você imagina uma criança que não tem celular. Mas ela falou pra mim, Lúria, fiz. E o filho dela, em um mês, começou a falar. É um processo de abstinência que o cérebro passa. Começou a falar. E aí, eu vejo isso lá em casa. Eu ainda não consegui essa proeza. Não consigo 100%, mas eu diminui muito, principalmente quando eu estou em casa, né? Aí, o dia que eu estou em casa, é praticamente zero o celular. Como ele inventa moda? Como ele, por exemplo, brinca com coisas simples. Ele pegou esse dia do crachá do pai dele e botou um carrinho em cima e ficou brincando de balanço com o crachá. Ele desenvolveu, ele raciocinou uma brincadeira nova. Lá em casa também. É a mesma coisa. E eu comprei aquele brinquedo antigo da nossa época. Não precisamos falar que a gente é tão antiga assim, né? Vintage. Vintage. Dama. Brinquedo o jogo de dama, sabe? E, cara, sentar pra explicar pro seu filho como que se joga. Esse jogo é um jogo que é de pensar. Você precisa pensar antes de jogar. Porque se eu jogar aqui, será que ele vai comer minha pecinha? E tal. Hoje, vou falar pra você, são 4, 5 meses trazendo essa mudança de rotina dentro da minha casa. E no começo, realmente foi muito difícil. Mas essa semana agora, a gente tem... Deus é muito bom. Por quê? Ele sempre mostra os sinais das mudanças. E a gente vê realmente que vale a pena, né? Que vale muito a pena. E, gente, o nosso cérebro, ele é treinável. Os padrões de comportamentos, eles são readaptados. Tem como, sim, uma pessoa que era extremamente viciada no celular, eu precisava estar imersa no digital, ter um novo estilo de vida. Então, é possível. Só que, gente, é desafiador e, claro, é sacrificante. Mas, gente, o que na vida não é sacrificante, né? Minha amiga, tudo na vida tem sacrifício. E a gente precisa estar disposto a passar por esses sacrifícios se a gente quiser resultados benéficos pra nossa vida. E aí, lá em casa, essa semana aconteceu isso. O Caleb falou assim, a Valentina, nossa mãe, a nossa vida mudou, né? Aí eu, mudou? Como assim? Aí o Caleb, quando eu cheguei, eu gravei eles falando isso, Lúria. Quando
eu chegava em casa, eu pensava, opa, vou pro celular. Agora não. Opa, o que você tem que fazer quando chega em casa, Caleb? Quando chega da escola? Tomar banho. Tá, e depois do banho? Sentar pra lanchar na mesa. Isso, e depois do lanche na mesa? Fazer o dever de casa. Isso, depois do dever de casa? Brincar. Gente, eu conto no dedo os dias que os meus filhos pegam no telefone em casa. Então, assim, é muito gratificante pra mim, não somente como profissional, nada disso, como mãe. A gente vê a evolução do nosso filho como mãe. É maravilhoso. E o quanto eu puder estar conscientizando outros pais, outras mães que estão nos assistindo aqui, gente, vale a pena. Vale muito a pena você mudar o seu estilo de vida, tá? Em prol de algo muito maior. Porque foi o que eu falei anteriormente. O efeito da internet, ele é a longo prazo. O excesso de estímulos, ele é a longo prazo. E essa adaptação, o mundo ia precisar passar. De fato, é claro, todo mundo ia precisar se adaptar ao virtual. Mas isso foi trazido precipitadamente, Lúria. Por causa né? Em massa, né? De uma disseminação da pandemia, né? De uma doença, foi uma crise sanitária mundial que todo mundo precisou ficar isolado. Só que o que aconteceu? As crianças, todo mundo foi empurrado pra frente das telas. As crianças tiveram o ensino adaptado ao virtual. Precisou ficar ali. Os pais que, muitos deles não sabiam mexer em internet, tem muita gente ainda que não sabe mexer em computador e internet, eles precisavam se adaptar também, porque foi pra home office. E aí, aquele tempo livre, vocês acham o quê? Que eles, poxa, eu não tenho tempo pra mim. Já tá 24 horas dentro de casa, um olhando pra cara do outro, o dia inteiro olhando um pra cara do outro. Ah, lazer, vai fazer o quê? Vai sentar pra brincar com o filho? Não. Os próprios pais, a culpa foi nossa, tá? E eu tô assumindo aqui minha responsabilidade também. Toma aqui, ó, um joguinho no telefone. Toma, meu filho. O lazer, não foi só o ensino. O lazer também acabou sendo adaptado pro virtual, porque os pais entregaram. Quem é que não vê aí, gente? Uma criança hoje em dia, de 2 anos, tem um smartphone na mão. Isso aí é uma absurdo. Responsabilidade nossa como pai e mãe. E aí eu vou me direcionar a famílias atípicas, por quê? Não só porque é o que eu defendo, é porque a gente tem uma dificuldade maior, não plus, no desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, uma criança típica que tem um desenvolvimento dentro do padrão, o nosso, a gente precisa falar mais vezes, a gente precisa ter mais paciência, ter outras abordagens para que eles aprendam a mesma coisa que uma criança típica aprenderia naturalmente, né? Exatamente. Então, assim, ontem eu fui à praia com meu filho. E aí, você imagina, ele queria ficar o tempo todo na água. Eu odeio ir pra água. A água tá gelada, eu não gosto muito, dificilmente vou à água, mas eu queria ficar sentada lendo o meu livro novo. Mas eu tava com meu filho. E ali não era o momento de eu pensar só em mim, né? Eu precisava compartilhar aquele momento com ele. E ele queria toda hora ir pra água. E eu lembro que na terceira vez que eu fui pra água com ele, eu fui reclamando. Ficava, ó, última vez que eu venho. Só que do caminho, eu mesma fui pensando, nossa, como eu queria ter um filho pra brincar na praia. E agora eu tô reclamando. Ah, por que eu tô reclamando? Porque eu queria ficar sentada lendo um livro e ele quer ir pra água. Ele vai crescer. E aí eu vou poder, quando ele crescer, eu vou poder ir pra praia sozinha, ler quantos livros eu quiser e eu vou sentir falta desse momento. Porque o tempo só vai pra frente, não volta. E aí quando eu voltei, falei com a minha mãe assim, mãe, reclamei de uma coisa que me fez mal, não vou reclamar mais. E você se culpa também, né, por isso? Eu não vou reclamar mais, porque ele só quer brincar na areia. E que bom que ele quer brincar na areia, porque eu olhei para o meu lado ali, ao redor, e vi algumas crianças com o celular na praia. Com o celular na praia? Sim, vi algumas crianças com o celular na praia. Tanta triste. Coisa maneira pra se fazer muito na praia. A gente pode fazer castelo de areia, a gente pode afundar a pessoa na areia, a gente pode ir pra água pular a onda do mar e contar. A gente pode fazer tanta coisa. Eu passei a manhã brincando com ele. E depois eu me senti assim, que eu rompi com aquela barreira. Eu falei, cara, como foi bom. Porque quando ele dormiu eu posso ler, quando ele crescer eu posso ler. Tá tudo bem, tudo vai esperar. Agora, o tempo dele de qualidade, a memória afetiva, o crescimento, o desenvolvimento dele, não espera. Tá avançando, tá indo, entendeu? Foi muito boa essa sua percepção, que muitos pais não têm, foi muito bom essa sua percepção, que muitos pais não têm, que é a nutrição afetiva. O que você tá falando aí é a nutrição afetiva, e a gente falou sobre o exemplo do pai e da mãe, e é justamente no cérebro da criança. Por quê? O nosso cérebro, ele foi formado para criatividade, não para memorização. O hemisfério esquerdo, ele cuida do quê? Da leitura, da fala. O hemisfério direito, ele cuida do quê? Da criatividade, da arte, da dança. Então, quando a gente coloca os dois hemisférios para funcionar ao mesmo tempo, há uma aprendizagem muito melhor do que se você só falar. 70% é prática hoje. Então, o cérebro da criança, ele vai entender, sim, muito mais, foi o que você falou, quando você senta para brincar com ele, não só quando você fala com ele, quando você ensina para ele, mas quando você ensina, você tá aprendendo também. Então, ali é muito importante essa percepção que você teve de poder saber o que muitos outros pais não se atentam para isso. E
E os seus livros? Você tem alguns livros publicados, né? Sim. Os seus livros, você fala sobre isso ou tem alguma outra abordagem que você queira também trazer pra gente? Sim, eu trabalho esses assuntos, falo dessas temáticas todas, mas com adolescente é mais o público teen, tá? Não é criança. A gente precisa ter, como comunicadora, uma abordagem diferente pra eles. Então, ali eu abordo muito voltado pra romance, livros de romance, sabe? Porque é aquilo ali que vai atrair eles. Muitos adolescentes hoje gostam de fanfic, drama, fantasia. Então, é como se eu uso aquilo ali como uma estratégia pra atrair esse público que realmente são tramas baseadas em fatos reais, muitas baseadas em fatos reais. O mais lido, né, que é Dois Caminhos e um Destino, é baseado em fatos reais. Tem mais de 20 mil leitores e eu recebo muitos comentários, pessoas de outros estados, até de outro país eu já recebi. Poxa, aprendi muito com esse livro e tal. E aprende de uma forma diferente, que realmente o livro ele estimula muito mais a nossa mente. Só que ele vai trazer a criança a ter aquela percepção da imaginação. E uma imaginação voltada para a estratégia de comunicação assertiva, voltada para eles, é muito mais efetiva. Então, nesses livros, sim, eu abordo. Falo sobre bullying, sabe? Falo sobre prostituição, sobre tráfico de pessoas, tá, gente? Adolescente, hoje, a faixa... mulheres é a faixa que mais é atingida, é o gênero mais atingido, e a faixa de idade também está aí na galera de jovem, entre 10 a 30 anos. A faixa de tráfico de pessoas, principalmente meninas, para exploração sexual, principalmente as mulheres. Então, eu abordo nesses livros esses tipos de temáticas fortes, importantes, mas também trazendo dicas e aprendizado e conscientização. Fala um pouquinho pra gente do teu projeto ECOI, que tá todo mundo muito curioso pra saber como é que funciona. Então, o projeto ECOI, ele tem a iniciativa de estar indo nas escolas, tá? Eu tenho uma meta da gente estar voltando, trazendo um workshop, Lúria, como a gente falou sobre a comunicação. Não dá mais pra eu me comunicar como antes da pandemia, do jeito que eu me comunicava antes da pandemia com eles. Antes da pandemia, eu ia lá com uma caixinha de microfone, uma caixinha de som, falava e eles prestavam atenção no que eu tava falando. Hoje em dia, não é mais assim. Então, como a gente tá nessa era toda da informação, eu preciso trazer experiências diferenciadas e atuais pra eles. Então, eu quero sim tá trazendo uma experiência imersiva através de um óculos de realidade virtual, aonde ali, quando eles colocarem aquele óculos, eles vão ver o cérebro deles, como que funciona o cérebro deles por dentro e como que a tecnologia pode trazer impacto negativo pra eles. Então, eles vão ver onde vai ser danificado o cérebro. Muito importante sobre o que você falou também, porque o uso excessivo das redes sociais para as crianças, e não somente para as crianças também, né, mas para os adultos, ele é tão viciante quanto a cocaína, tá? Isso já foi pesquisa e comprovado cientificamente também que redes sociais, elas são fontes de dopamina barata. Então, a pessoa tá ali, vou pra rede social. Ri meme, que legal. Depois volta pra realidade. Aí o seu cérebro, né, que já foi liberado dopamina, ele tende a repetir. Ele quer que você fique repetindo aquilo ali. Igual quando você come uma barra de chocolate. Pô, é prazeroso, é gostoso, é maravilhoso. Vou comer outra. Vou comer outra. O seu cérebro entende. Isso é bom. Eu vou repetir. Então, gente, muito cuidado, tá? Porque o seu cérebro te sabota. Ele sabota demais. Então, eu quero mostrar dentro desse projeto como o cérebro deles funciona. Pra partir deles, a mudança, e o pai ali já vai estar avisado. Por quê? Esse projeto, eu entro nas escolas com autorização da família e com autorização da escola. Primeiro, eu vendo a ideia pra diretoria. A diretoria compra essa causa, que é uma ideia de conscientização, que traz mudança. Só que eu preciso também é algo muito sério, é desafiador demais pra mim, mas é algo que está dando certo. E os pais têm visto mudança dentro da casa deles. As pessoas que eu consigo... Aonde me recebem, Lúria, eu tô indo votar agora também na OAB. Então, assim, aonde me abrem as portas, eu tô indo pra trazer essa conscientização. Por quê? Foi, como eu te falei, não é só público-alvo, crianças e adolescentes. Aonde a gente vai estar indo, fazendo um workshop, vai ser um dia inteiro. É um dia inteiro que a equipe do ECOI vai até a escola e a gente leva experiência imersiva através do óculos de realidade virtual. A gente leva a roda de conversa, aonde eles vão ter uma blogueira, influencer, que vive imersa no digital, contando a parte boa e a parte ruim, porque também tem parte boa, claro. Mas hoje, as pessoas precisam saber como usar a internet, né? Porque, mediante pesquisas, apenas 15% das pessoas dominam o autoconhecimento. Isso é pouquíssima. Então, é prova viva de que a maioria das pessoas não estão prontas para entrar pro digital. Então, é importante, sim. A gente vai levar blogueiras, nada melhor do que uma influência, né? Que eles gostam muito. Pra essa roda de conversa, porque eles vão ver ali, poxa, caraca, o meu ídolo tá ali falando isso. Opa, vou me atentar. Porque eu quero ser como ele. Então, pra ser como ele, eu vou fazer o que ele faz também. Então, eu vou tomar cuidado que ele toma também. E muita informação. Palestras também, tá? E aí, eu tô terminando agora um livro que fala que eu trago técnicas de desaceleração mental, tá?
tá? Esse livro ainda não foi lançado. E eu tenho, assim, uma meta de um projeto que não é para as crianças, porque a gente também precisa trabalhar os adultos, tá? Porque há muitos adultos hoje que estão, assim, foi como você falou. A criança, ela não tem uma competência socioemocional ainda, né? Uma gestão da emoção. Quem vai limitar é o pai e a mãe. Então, a gente precisa também trabalhar a mente dos pais, que é um programa que se chama Programa Desacelere. Vai ter uma equipe multidisciplinar, aonde eles vão ter... A gente vai oferecer, na verdade, uma rede de apoio que muita gente hoje não tem. Muita gente hoje não tem condições, Lúria, de estar pagando psicólogo. Sim. Muita gente não tem condições de estar pagando a equipe toda que promove, que vão promover trabalhos, exercícios para a sua desaceleração mental, para te trazer melhor qualidade de vida, que é um conjunto. É um conjunto de rotina, tá? Rotina. Qual é o tipo de rotina? Dormir, sono, gente, sono é muito importante. Dormir sempre no mesmo horário, no mínimo 8 horas por noite, tá? Porque existe o déficit do sono, que é o sono cumulativo. Se você tem que dormir 8 horas de segunda a sexta, você só dormiu 6, você tem 10 horas acumuladas do teu sono. E essa conta vai chegar lá no futuro. Então, rotina, alimentação saudável, exercício físico. Dentro desse programa, que se chama Desacelere, a gente vai trazer um plano de rede de apoio, um suporte para pessoa que não tem condições de estar pagando, uma equipe multidisciplinar, como um personal, um profissional do yoga, um psicólogo, psicopedagogo nas escolas, mas psicoterapeuta para ele, um coach que vai te ajudar e vai te instruir com um planejamento diário. Muita gente tem dificuldade de estar se planejando também diariamente, que é muito importante para quem tem síndrome do pensamento acelerado, é a parte do planejamento também. Fazer uma tarefa por vez é muito importante e se cobrar menos, Lúria, porque as pessoas estão vendo outras na internet o tempo todo, o mundo é muito lindo, todo mundo tá conquistando e a impressão que eu tenho é que eu tô para trás. Não, você tem o seu tempo, tá? E você precisa respeitar os seus limites. Não é procrastinar, que é diferente, mas respeitar os seus limites. Isso é muito importante também. Dentro desse programa a gente promove tudo isso e dentro do projeto Ecoe. E aí eu tô indo nas comunidades, vou estar agora mês que vem com o Comendador Belmonte, que é uma autoridade muito importante também, que vai estar me ajudando a entrar nessas comunidades, nesses lugares importantes para estar conscientizando pais, mães e autoridades, o mundo todo. Quem a gente puder falar, a gente vai estar falando. Muito legal. Você tá falando, eu tava pensando assim, a ideia a gente não consegue hoje, Jennifer, se afastar do mundo digital. Não dá. Eu acho que é uma coisa consolidada. É uma coisa que veio pra ficar, numa proporção que você não consegue combater. Porque, por exemplo, você vai entrar no mercado de trabalho e aí a pessoa fala, sabe mexer no digital? Consegue fazer reuniões online? Exatamente. Consegue utilizar a plataforma? Pronto. É simples, mas você já foi pro digital, mesmo sem querer. Então a gente já caminhou e acho que a gente não consegue voltar de um lugar que a gente já alcançou há muitos anos atrás. Porque a tecnologia veio pra ficar, ela é invasiva, ela é consolidada, mas eu acho que o equilíbrio disso tudo é que vai fazer com que a gente alcance a saúde mental. Por que você falou assim, vamos lidar com os pais para olhar as crianças? E aí eu fico pensando que às vezes esses pais já estão doentes desde a infância. É isso aí. E já foram, porque a vida continua. Não é porque você tá com problema de síndrome do pensamento acelerado que você não vai, casar, namorar. Só que às vezes tá cheio de problemas. Você não consegue dormir direito, você não tem qualidade de sono, você pensa em coisas que você tem que fazer daqui a um mês, você pensa hoje, sofre hoje, e aí você tem com excesso de futuro na tua vida. Mas aí tua vida tá andando. E aí como é que você vai tratar os seus filhos se você também tá cometido por uma série de problemas emocionais? Então, assim, tratar-se como um todo, a família, que é conjunto da sociedade, e não é se afastar. Porque a ideia não é se afastar, você não vai conseguir se afastar. É equilibrar-se nesse mundo. Dominar o autoconhecimento. Nesse meio. Isso aí. E falar a hora que dá, pra mim chega, não vai ser legal pra mim, né? Pra mim vai ser bom agora esse tempo de qualidade com a família. Pra mim não vai ser bom esse tipo de desafio que estão propondo. Não quero, porque vai me colocar numa contraposição de coisas que não vai me fazer bem, vou me afastar. Vou lidar no aparelho celular, assim, a parte da manhã, à tarde não. Tem gente que não consegue nem dormir. Cai no sono, mas ela não dorme intencionalmente, porque ela cai no sono no celular. Já cansei de ver isso com os meus enteados. Tem 2 enteados adolescentes e vi isso. Deu pra acordar de manhã, Jennifer, quando eles moravam comigo, e eles estavam indo dormir. Meu Deus, no telefone. Isso é grave. E isso, pra muitas famílias, tá sendo corriqueiro dentro de casa. E às vezes chega uma situação que o pai e a mãe não conseguem controlar. Então, assim, eu sei que é difícil, né?
pra lidar com essa fase de adolescente. Por isso teu público-alvo Trocar muito à noite, adolescente troca muito à noite pelo dia. Isso é muito perigoso, por quê? E às vezes já está, como eu falei, já está feito, já está consumado. Como que um pai e a mãe lidar com uma adolescente nessa fase aí, nessa faixa etária, que já troca o dia pela noite e que não tem essa, não vai tirar o celular mesmo? O que ele faz? Ele vai indicar um terapeuta, ele vai procurar o teu programa de Acelere, ele vai conversar mais com o filho, porque aí na base da conversa, não tem jeito. Você pegar o celular e tirar, você vai falar, meu filho, não, vai ter que fazer negociações. Principalmente na fase da adolescência, Lúria, que eles passam mesmo por essa... Ele não tem a afetividade com os pais, porque eles estão passando por essa fase de descobrimento. Eles estão querendo saber quem eles são. Isso é super normal da fase deles, tá? Mas, sim, qual é a estratégia que o pai e a mãe, ele tem que criar para se aproximar do filho e para ter uma abertura para conversar? Porque conversa é muito difícil na fase da adolescência, tá? É promover atividades que ele goste junto com esse adolescente. É um hobby que ele gosta. A menina gosta de ir pro cinema. Tira um dia pra ir no cinema com a sua filha. E ali, você mesmo vai sentir, você que é mãe. Qual é o pai e a mãe que não sente que o filho deu uma abertura pra conversar sobre alguma coisa? Eu converso com a minha filha hoje de 7 anos. Ela conta as coisas que acontecem na escola dela. Porque eu dou abertura, o pai dela me fala, Jennifer, Valentina, não conversa sobre essas coisas comigo. Mas o pai e a mãe, eles vão sentir. Não tem jeito. E foi o que você falou, pai e a mãe, começa do pai e da mãe. Pai e mãe, gente, existem 3 pilares. 3 pilares que precisam estar ornando para que nós dominemos o autoconhecimento, o equilíbrio, que é corpo, mente e alma. O corpo é o físico, não tem jeito. Sono, alimentação, atividades, né, que promovam o relaxamento mental. Mente, você se conhecer. Você precisa tirar um tempo. Você precisa tirar um tempo pra si. Tem gente que não consegue parar, Lúria. Foi o que você falou, dorme no telefone. Pessoal, existe um sistema chamado clock, que é o teu cérebro, que é assim, a gente foi feito pra dormir à noite. O teu cérebro, ele só entende que acordou. Não adianta, você acordou 6 horas da manhã e tá com a cortina fechada e só meio-dia que vai abrir a cortina e fazer com que a íris dos seus olhos entre em contato com o sol. É meio-dia que o teu sistema vai entender, teu sistema cerebral, que você acordou. Não é 6 horas da manhã. Por isso que é importante, médicos falam, toma um cafezinho da manhã, toma um solzinho da manhã, vai tomar um cafezinho lá na sacada, né? Não fala pra gente tomar um cafezinho na sacada? Por quê? Porque o relógio biológico, ele só entende que acordamos quando nossos olhos entram em contato com a luz do sol. Então, nós não fomos criados para ficar acordados à noite. E o próprio pai e a mãe, ele precisa identificar isso nos filhos. Mas como que eles vão identificar se eles mesmos estão precisando de ajuda? É legal a gente lembrar que a ansiedade, gente, ela é super natural do nosso corpo, tá? É super natural a ansiedade. A ansiedade é como se fosse um mecanismo do nosso cérebro que ele utiliza para nos alertar em situações desconhecidas. Por exemplo, a Jennifer está acostumada a palestrar nas escolas, mas a Jennifer nunca foi em um podcast. Aí o que acontece com a Jennifer? Dá o piriri, né? Sudorese excessiva, começa a suar, começa a vir ansiedade, porque a sudorese, ela tá ligada aos níveis de adrenalina no nosso corpo. Então, é como se o nosso cérebro ficasse ali em estado de alerta, sabe? É bater ou correr, tu enfrenta ou foge. Só que isso começa a se tornar perigoso quando a ansiedade te paralisa. Aí se torna ansiedade patológica, porque a ansiedade é normal, é um efeito do nosso organismo. Mas a ansiedade patológica não é normal, porque ela vai te paralisar. Você, eu preciso ir no podcast. Aí ligo, começa a dar desculpa. Lúria, eu não vou conseguir ir no podcast não. Por quê? Porque me deu crise de ansiedade, porque eu comecei com vários outros transtornos e que não são mais da mente. Isso reflete também no nosso físico. Bom, para terminar, eu queria muito que você falasse, desse uma palavra, desse uma mensagem para essas famílias que tiveram contato com essa temática pela primeira vez, muita gente não sabe, e aí se identificam, entraram nesse conceito e falou, acho que tá acontecendo isso comigo, com meu filho, com meu marido, o que eu posso fazer para a partir de hoje, com base nesse conhecimento que a pessoa teve aqui, ela teve acesso a esse conteúdo, ela vai ligar o alerta e vai falar, eu preciso me cuidar. Então eu sei que eu preciso de exercício físico, eu sei que eu preciso de alimentação saudável, eu sei que eu preciso, inclusive respirar mesmo, né? Tem gente que nem respira. É verdade. Eu preciso dormir melhor. Tá, eu preciso me cuidar num contexto completo de saúde mental. Tem gente que nem isso, as pessoas acham que tem que cuidar da saúde financeira, saúde espiritual, mas saúde mental, desnecessária. E aí hoje se fala... É por isso que a gente chegou no estágio que tá o mundo, né? E é por isso que a gente tem o Setembro Amarelo, por exemplo, pra falar de suicídio, porque a pessoa que chega num caos de suicídio é a saúde mental que foi afetada, né? Completamente. E aí, o que você fala para essas pessoas que estão ouvindo sobre isso, se identificaram, ou conhece alguém que está nessa situação e que quer ajudar, e que quer mudar, que olha, eu quero mudar, eu preciso fazer o que eu faço para mudar, ou para dar os primeiros passos em relação a uma vida melhor, a uma saúde mental equilibrada no meio desse digital que já está consolidado no mundo hoje?
Primeiro, se você sente que você já é uma pessoa acelerada, você tem uma mente hiperpensante, o primeiro ponto é o quê? Desacelerar. Você, Jennifer, mas eu não tenho tempo. Gente, você não tem prioridade. Eu tava conversando com meu amigo aqui um pouco antes disso. Você não tem prioridade. Você precisa começar a sentar. Peraí, uma mente hiperpensante, ela não consegue tomar atitudes, né, que vão refletir beneficamente lá na frente. Vai se tornar uma bola de neve. Então você precisa tirar um tempo para entender quem você é. Como eu falei, 15% das pessoas hoje não dominam o autoconhecimento. É preciso buscar isso, gente, rapidamente. Como diz o psiquiatra Augusto Cury, a humanidade, ela está adoecendo rápido e coletivamente. E a gente não tá vendo isso. A gente tá assistindo de camarote, né, a destruição da infância das crianças e da juventude dos adolescentes. E o que a gente vai fazer? Começando por nós, pais. Poxa, Jennifer, eu acho que eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Opa, vamos promover atividades que promovam relaxamento mental? Como, por exemplo, eu gosto muito de atividade física. O que eu faço uma vez por semana? Eu faço um cardio, caminho, na praça, perto da natureza. Promovam atividades que vai te ficar próximo da natureza. 2 horas, gente, já foi comprovado cientificamente que 2 horas que você tira na natureza melhora o seu bem-estar, diminui os reflexos de ansiedade e depressão. Então, pequenas atitudezinhas, sabe? Como, por exemplo, atitudezinha não no termo pejorativo, mas pequenas atitudes que a gente faz de mudança de hábito. Coisas simples, né? Coisas simples, você já começa a ver uma melhora aí. Claro, você precisa buscar uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Tem que ter um profissional te acompanhando também. Isso é importante. Peça ajuda, gente. Peça ajuda. Gente, não é vergonha pedir ajuda, pelo amor de Deus. Mais de 80% da população tem, ou seja, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Bem-vindo ao clube. Não é vergonha você pedir ajuda, pelo contrário. Claro, é um ajudando o outro. A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra se ajudar. Então vamos lá. Vamos promover atividade de relaxamento. É importante a gente saber tirar um tempo pra si. Sentar e planejar. Uma pessoa que não consegue, isso é normal. Nosso cérebro, ele tem dificuldade de visualizar coisas abstratas. Ele visualiza coisas mais concretas. É por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer planejamento econômico a longo prazo. Porque eles só estão vendo agora. Eles não conseguem ver o depois. Então, gente, uma dica que eu dou. Vai fazer um plano de ação? Não faz anual, não. Pode fazer até anual, ó. Tem aquele objetivo principal. Mas começa a fazer um plano semanal. Ó, essa semana a minha meta é: eu preciso ir 3 vezes na semana na academia, eu preciso fazer atividade X, Y e Z. Começa a organizar ali. Por quê? Planejamento, ele é muito eficaz para uma mente hiperpensante. Muito eficaz. Promover uma atividade por mês. Não se autocobrar. E, gente, reduz, limite. Existe um governador lá de Utah e ele já colocou... É porque eu, como especialista digital, eu já falei isso pra você. Eu vou remando contra a maré. Porque eu não gosto de ficar imersa no digital. Eu vou, gente... Claro, eu tenho uma missão. Eu posto minhas coisas nas redes sociais porque não tem como fugir do digital. O mundo é esse. Mas como hoje eu já me limito bastante, às vezes eu posto lá, saio correndo, vou fazer minhas coisas, vou estudar, vou fazer as coisas. Mas tem gente, o Instagram, a galera que organiza o Instagram, eles não querem que você saiba disso. Mas existe um sistema dentro do Instagram que você consegue vincular a sua conta com o do teu filho e bloquear o uso. E isso já é lei lá em Utah. Eu quero trazer isso como projeto de lei aqui pro Brasil. Acho que vai ser bloqueada essa parte no Instagram. A gente vai ser bloqueada. Vamos cortar. Vamos cortar. E ele promoveu essa lei lá em Utah, que a partir de 10, acho que, se eu não me engano, é 10 horas da noite. Todos os sistemas de redes sociais são bloqueados do telefone celular de crianças abaixo de 18 anos. Isso é uma ideia de poder público influenciando na prevenção, na saúde mental. Isso aí. E é isso, gente. Como comunicadora, eu vou remando contra a maré em desfechos de conversas, de bate-papo. Por quê? Vamos lembrar, tem que ser radical mesmo, tem que ser chocante. Como eu disse, a cada 4 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos. A cada 1 segundo, uma pessoa pensa em suicídio. Então, é importante a gente gerir os nossos pensamentos e proteger nossas emoções. Fica aí a dica. Olha, muito obrigada pela tua participação. Foi um momento, assim, incrível. Eu acredito que as pessoas de casa vão... A nossa proposta é essa, né? É verdade. É se conscientizar. De alguma forma, se ajudar, né? Ao autocuidado ou uma pessoa que esteja precisando. Bom, gente, eu agradeço a vocês por essa presença aí, por essa participação. Mais um finalzinho aí de programa Lealcast. Eu quero deixar uma palavra pra você. Uma frase que eu uso lá no escritório sempre, eu tô usando e vou passar a adotar aqui. O diagnóstico não é uma sentença. Então, se você recebeu um diagnóstico de síndrome de pensamento acelerado, ansiedade, transtorno, qualquer coisa, inclusive doença rara e invisível, que acha que ali é o teu fim, o diagnóstico não é uma sentença, ele é um ponto de partida. Ali começa a tua nova vida, né? A busca
pela cura, a busca por uma vida melhor, independente do que as pessoas dizem que você tem. Eu tenho vários exemplos de pessoas que se sobrepuseram a várias expectativas e hoje são exemplos, inclusive pra mim. Hoje eu presenciei um caso aqui, desse estágio aí que eu tô falando, de a gente olhar e falar, acho que não vai conseguir, e aí é um baita exemplo pra todo mundo. Então, fica com essa palavra. Não acredite do que você não pode ser, mas não pense em limitações, pense em conquistas. Existe um mundão aí pela frente, e aí no próximo programa também é muito especial, a gente vai falar sobre um assunto que ela falou aqui, que é a alimentação, e como a alimentação pode influenciar na sua vida, independente do diagnóstico, tá? Muito obrigada por tudo. Até a próxima.